Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando espiritualidade. Programa que traz o estudo e a mensagem da espiritualidade. Professor Onimar, para as suas saudações iniciais. Agradecemos, meus irmãos. Estamos diante desta realidade existencial atual, precisando mostrar mais gratidão pela vida. Aprendamos a agradecer. Costumeiramente, nós damos mais valor às coisas ruins do que nos acontecem do que às coisas boas. Então a proposta de hoje é exatamente o contrário. Insira a gratidão na sua vida. Bom dia. Em tudo, dai graças, disse Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E essa é a verdade, meus irmãos. Quanto mais nós saímos do nosso próprio mundo, quanto mais nós nos expandimos, nós acabamos por nos tornar imensamente gratos pela nossa condição. Professor Onimar. Esse tema gratidão, né? Esse é um tema que tem a ver com essa questão da inteligência emocional, né? Da gente reconhecer as nossas emoções no momento em que elas acontecem. É isso que a gente chama de inteligência emocional, né? Então, a proposta é exercitemos isso, gratidão. Existem muitos trabalhos atuais em cima do tema, mas a nossa narrativa ela é muito forte aqui. O irmão Marcos leu em tudo dai graça, Tessalonicenses, né? Paulo 5,18. Em tudo dai graças. Emmanuel nos diz assim: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. E aí ele relaciona a largueza da vida, a amplitude, o ar abundante e gratuito, a graça da locomoção, porque nós temos aquele hábito de dizer assim, eu era feliz e não sabia, quando a gente perde as coisas. Quando não consegue mais fazer, quando tem problemas, por exemplo, para caminhar, quando está preso numa cama, quando está usando muletas, quando perde alguma capacidade sensorial, enfim. Eu era feliz e não sabia. Sim, mas e quando tu eras feliz, por que não agradecias? Então, vamos aprender a agradecer. Pesquisas estão sendo feitas, e há muitos pesquisadores trabalhando nisto, que dão conta exatamente dessa situação. E que as pessoas, elas avançam e progridem a partir do momento em que elas começam a exercitar a gratidão. O psicólogo norte-americano, o professor de psicologia da Universidade da Califórnia, né, Robert Emmons, e mais ainda Michael Cullough, né, professor de psicologia da Universidade de Miami, estão fazendo trabalhos de pesquisas científicas. Em um dos trabalhos, reuniram dados sobre a natureza da gratidão, suas causas, suas consequências potenciais, colaborações para a saúde, bem-estar da humanidade. Então, por exemplo, pegaram 5 alunos e pediram que esses 5 alunos relatassem coisas às quais eles eram gratos. 5 alunos, não, relatem. Relatem 5 coisas às quais vocês agradecem. Os alunos fizeram isso. Aliás, tente você. Anote o motivo que você está agradecendo. Eu estou agradecendo, como diz Emmanuel aqui, estou agradecendo pela amplitude da vida, pelo ar abundante, pela graça, pela fulguração da ideia, pela alegria de ver, de ouvir,
de falar, o privilégio de poder trabalhar, isso até hoje está bem mais evidente com a pandemia, né? O dom de aprender. Então, ele diz, agradeça. E o professor fez esse teste. Pegou outros 5 alunos e pediu que eles relatassem 5 reclamações. Depois de algum tempo, ele mensurou as melhorias psicológicas, físicas e também de bem-estar social que ficarão evidentes e presentes nos alunos que relataram as coisas em que eles eram gratas. Ou seja, a gratidão promove este crescimento. Então nós estamos aqui vendo em Emmanuel, no primeiro momento dessa mensagem que está no livro Fonte e Vida, é de número 155, né? Em tudo dai graças. Nós estamos vendo assim motivos amplos. Como assim motivos amplos, João? É que existem motivos que têm a sua razão de ser, a sua abrangência muito maior. Por exemplo, a família. São motivos amplos para a gente agradecer. A saúde, que a gente viu aqui, a palavra, ver, ouvir, se locomover, a ideia, isso são motivos amplos. Também o emprego, o alcance de metas, né, nos objetivos que a gente conseguiu alcançar na vida, a liberdade. E isto é um motivo de agradecimento. Ou então a segunda chance. Pô, Deus me deu uma segunda chance, pá, me curou daquela enfermidade. Né? Quantas curas fez Jesus? E disse, toma cuidado e não voltes a pecar. Para tantos que ele curou, cegos, leprosos, endemoniados, enfim. Então são motivos amplos para agradecer. A questão é, o que é gratidão? É a qualidade de agradecer. Né? De agradecer. A qualidade que a gente percebe naquele indivíduo que agradece. Agradece a Deus, agradece aos pais terrenos, aos avós, aqueles que lhe possibilitaram, além da educação, a sobrevivência, né? Melhores condições de vida. Então é essa a ideia de hoje, desse momento, neste programa. Exercitemos a gratidão. Bom, meus irmãos, nós estamos, como disse o professor Limar, utilizando esse livro Fonte Viva, né? A palavra do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem 155, em tudo dai graças. E ela continua dizendo, agradecemos também a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Olha tudo que envolve, são 4 pequenas frases, mas olha tudo que envolve essas 4 pequenas frases. Agradecemos a mesa que nos serve, pão que nos alimenta, o pano que nos veste. A gente combina assim, professor Limar, vamos almoçar juntos amanhã e tal. E a gente não se dá conta que existem pessoas que não vão almoçar amanhã. Elas não têm o que almoçar amanhã. Né? Professor Limar, eu vou lhe pegar ali para nós irmos do compromisso lá, no certo dia lá à noite. Ah, eu vou me trocar, eu vou trocar de roupa. Tem pessoas que não têm roupa para trocar. Em coisas simples. As pessoas que prepararam o nosso alimento, né, as mãos que se entrelaçam no esforço, não só o alimento como a nossa roupa. E aí, eu volto àquilo que eu disse lá no início do programa, quanto mais nós saímos do nosso próprio mundo, quanto mais nós expandimos a nossa consciência, nós acabamos gratos. Nós acordamos pela manhã, enquanto nós estávamos dormindo, as nossas horas de sono, tinham pessoas que estavam trabalhando. Pessoas que passaram a noite inteira trabalhando nos hospitais, nos presídios, né? Pessoas que trabalharam, motoristas de ônibus, enfim, uma série de pessoas. Pessoas que têm que acordar 3 horas mais cedo que a gente porque tem que fazer o nosso pão para o nosso café da manhã.
Aí você vai se dando conta que você se vê numa condição de obrigado a ser grato. Porque não tem como não ser grato. Para isso nós precisamos sair do nosso mundo. Os nossos problemas, a partir de então, eles ficam menores também, porque nós acabamos descobrindo que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm problemas. Porque se eu sei que alguém não vai poder almoçar amanhã, e se eu sei que tem pessoas que não trocam de roupa, porque não tem uma roupa para trocar, eu começo a ser grato por tudo aquilo que eu tenho e começo a achar que os problemas que eu tenho são muito menores do que aquele que não vai ter uma refeição no dia de amanhã. E é esse o grande problema da nossa sociedade hoje em dia. Nós vivemos muito dentro de um mundo nosso, criado por nós mesmos, um universo onde os nossos problemas são muito maiores que os dos outros. Né? Nós temos o Brasil como sendo campeão de consumo de ansiolíticos. Né? Dentro da América Latina é o país que mais consome remédios para ansiedade, porque nós não queremos nos curar, nós queremos ser curados. Chega o exemplo muito conhecido, né, que a mãe perde o filho desencarna. Ou então a pessoa quer perder peso. A pessoa ela não quer emagrecer, ela chega no médico pedindo para ser emagrecido. Então assim, eu perdi o meu filho desencarnou, eu não quero sofrer. Eu quero que o doutor me dê um medicamento aí para eu não sofrer. Eu não quero sofrer. Né? O mais cômodo. Então, nós não temos mais o estímulo para lutarmos contra as dificuldades, porque nós achamos que as nossas dificuldades são as maiores do mundo. Nós somos o centro do mundo, nós vivemos no universo, criados para nós mesmos. Né? E nós não lutamos contra as dificuldades, nós queremos jogar a sujeira para baixo do tapete, né, como dizem. Meus irmãos, a vida é feita de dificuldades, nós temos que enfrentá-las. Né? Faz parte da nossa caminhada. E se nós temos a consciência de que o mundo ele não é o nosso pequeno mundo criado pela gente, que é o que a mídia hoje em dia estimula muito, né? O nosso bem, o nosso prazer, a nossa felicidade, né? A mídia e tudo que envolve as redes sociais, tudo o centro somos nós, nunca o benefício ao próximo. Quando nós temos essa consciência expandida, essa noção de que o mundo é muito maior e que as pessoas passam por dificuldades muito maiores que as nossas, nós passamos a ter gratidão dentro do nosso coração. Vamos continuar estudando o livro Fonte Viva após o nosso intervalo comercial. Comunicando espiritualidade. Comunicando espiritualidade. Professor Olimar. Bem, nós falamos em motivos amplos: família, emprego, saúde. Agora vamos ver alguns motivos mais específicos, que são motivos mais detalhados. Né? Por exemplo, ter acordado hoje, sorrir, ou um sorriso que recebemos, né? A alegria de alguém. Isso são motivos específicos para a gente agradecer. Né? Então, por exemplo, e agradecemos também os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. Jesus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ora, isso significa dizer o seguinte, que o conhecimento é a chave para a libertação. E na medida em que nós vamos adquirindo o conhecimento, nós vamos nos libertando. Ou seja, a velocidade do processo de libertação é correspondente à velocidade do conhecimento adquirido. Né? Agradecemos então a quem nos proporciona isso, né? Os benfeitores anônimos que nos transmitem essa riqueza do conhecimento, que escrevem livros, que colocam
mensagens construtivas, estimulantes, né? Renovadoras. A conversação do amigo. Agradeçamos também. É bom ter amigos. É preciso ter amigos. O aconchego do lar. Já pensaram em quantos não tem o lar? O irmão Marcos terminava falando da questão do egoísmo, que muitos vivem egoisticamente hoje e não se dão conta, vamos almoçar juntos. E não, a gente não percebe que muitos não têm nem o que comer. Então, agradeçamos o aconchego do lar. O dever da família, o doce dever da família. Que a gente está tendo que conviver mais intimamente, com a presença maior, junto com os nossos familiares nesses tempos de pandemia. E a gente percebe que precisa de algumas coisas com um espaço um pouquinho maior, um espaço destinado ao trabalho, local para trabalhar, mas também precisa de tempo para brincar com as crianças. Como é importante isso. Como precisa de tempo para dialogar. Agradeçamos, né? O contentamento de construir para o futuro. Agradeçamos a renovação das próprias forças. E Deus faz isso. Nos dá essa oportunidade, renova as nossas energias, renova as nossas possibilidades. E quantas vezes nós agradecemos a Ele? Quantas vezes nós agradecemos a pessoa que nos ajuda? Às vezes, nem agradecemos. Às vezes, nem fizemos isso. Então, este programa é exatamente no sentido de fazer com que a gente se dê conta e trate de começar a agradecer. O livro Fonte Viva, então, ele continua. Em determinado trecho ele diz: muita gente está esperando lances espetaculares de boa sorte mundana a fim de exprimir a gratidão do céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe de insignificante na estrada que percorremos. Às vezes as pessoas, elas são as promessas, né? As promessas. Não, se acontecer tal coisa, a gente nem sabe nem se acontecer aquilo para acontecer. É bom que aconteça para a gente. Porque a providência divina sabe o que é bom e o que é ruim e o momento certo para as coisas acontecerem. E eu, dentro desse tema de gratidão, envolvendo toda essa questão de gratidão, eu me lembrei de quando a gente vai ao supermercado, e agora nesse tempo de pandemia, eles colocam aquelas pessoas, geralmente os meninos, que eles ficam colocando o álcool ali no local onde a gente empurra o carrinho. Né? Eles ficam ali borrifando o álcool e passam um pano para evitar o contágio, né? E eu me dei por conta que das diversas vezes em que eu fui, as pessoas elas não agradecem. Elas entram no supermercado tão focadas nas suas vidas, nas suas coisas, no eu, que o rapaz ele fornece o carrinho e elas passam reto. E eu agradeço, né? E eles ficam surpresos. Ele me passa o carrinho assim, muito obrigado. Aí teve um que disse esses dias pra mim assim, mas o que é isso? Não, muito obrigado, né? Agradeci. O rapaz tá fazendo um favor ali pra... Né? Tá passando ali o álcool no carrinho. E coisas simples. É essas coisas simples que estão escritas no livro. Quando o professor Olimar falou da questão dos trabalhos que envolvem a psicologia, quando nós somos gratos e nós temos esse sentimento de gratidão, que nós nos localizamos no mundo e sabemos quem nós somos e tudo aquilo que nós temos, nós reverberamos esse tipo de energia por onde a gente vai. Né? Aí, um dia eu estava na fila do caixa e um senhor discutiu com a caixa lá na frente. Todo mundo olhou, levantaram a voz, eles discutiram lá, enfim, quando eu fui ser atendido, eu peguei e coloquei um bombom e dei um bombom para ela. Porque a gente não pode permitir que a pessoa fique com aquela energia pro resto do dia, passando aquela energia negativa para os outros.
Ela falou assim, eu não posso receber porque o gerente tem aquela coisa que eles não podem levar nenhuma mercadoria com eles, né? Então tu chama o gerente aqui, dá um bombom para ele guardar as tuas coisas lá. Não tem problema, tudo se resolve. Né? A gente costuma fazer isso também assim, no Natal, na Páscoa. As pessoas estão trabalhando, gente. Em pleno Natal, em plena Páscoa, Ano Novo. O que custa para a gente passar, né? Pequena lembrança ali. Porque nós temos a obrigação, o compromisso de melhorar a sociedade na qual nós vivemos. Nós não podemos nos abster de distribuir essa boa energia que nós temos dentro de nós, professor Neymar. O Emmanuel vai, ao final do seu texto, ele vai dizer assim, todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, o serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, o patrimônio que nós temos, vamos empregá-lo no serviço do bem, na prática do bem. Aliás, o frontispício, por exemplo, da doutrina espírita, a fachada, é exatamente esta expressão: fora da caridade não há salvação. Que a salvação se encontra na prática da caridade. Então a proposta de Emmanuel é muito simples. Vamos inserir a gratidão em nossas vidas. Procure olhar o lado bom da vida. Olhar o lado bom. Olhar a vida com otimismo. Olhar a vida, olhar as coisas boas da vida. Identifique as coisas boas que lhe acontecem. Identifique. Por quê? Porque você pede a alguém e as pessoas falam, por exemplo, coloca aí motivos que tu tens para agradecer hoje. E a pessoa não acha nenhum motivo para agradecer, porque não enxerga. Não enxerga esses motivos. Não enxerga motivos para serem gratos. Entretanto, existem vários motivos. E quando a gente exercita esses motivos, eles reduzem o estresse, a ansiedade, reduzem a depressão. Então a gente precisa inserir a gratidão em nossas vidas até para mudar o nosso perfil, a nossa capacidade vibracional, a nossa condição, porque o ambiente agradece. É isso que o irmão Marcos está dizendo. Dá um bombom. Vou agradecer pela gentileza de ter me fornecido carinho. Mas ele está trabalhando, faz parte. Não importa. Eu vou agradecer. Muito obrigado. Gentileza gera gentileza. Tá? Então, aprenda. Então, se quiser, anote o que de bom lhe acontece. Olha que interessante, Emmanuel diz. Viva com mais atenção, busque entender a lição que a vida lhe proporciona. Práticas de gratidão. Primeiro, faça um diário de gratidão. Certo? Mantenha, anote isso todos os dias, dá trabalho. Mas faça isso. Né? Lembre-se das coisas ruins do passado. Quando nós estávamos doentes, quando estava desempregado. Por quê? Para apreciar a saúde. Para valorizar o emprego, o relacionamento, o trabalho. Então não esqueça dessas coisas ruins do seu passado. Né? Faça 3 perguntas de gratidão. O que eu recebi de fulano de tal? De Beltrano, de Ciclano? O que eu recebi? O que eu dei para eles? O que eu retribuí? Que problemas ou dificuldades eu causei para essas pessoas? Questão 919, Livro dos Espíritos. Santo Agostinho propõe exatamente isso. Né? Para que se alcance o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Ele propõe exatamente isso. No final do dia, faz essa retrospectiva da tua vida e pergunta o que tu fez no teu dia. Se ninguém tem motivo para reclamar de ti, enfim. Outra dica importante, aprenda orações de gratidão. Né? Por exemplo, aqui o professor budista Thich Nhat Hanh, ele diz: ao acordar esta manhã, vejo o céu azul. Junto minhas mãos em agradecimento pelos muitos milagres da vida, por ter 24 horas novinha em folha diante de mim. Agradecer. Tenho 24 horas diante de mim. Aprenda essas orações. Respiração de gratidão. Respira profundamente, pronunciando a palavra gratidão.
Faça esse exercício. Bote lembretes de gratidão. Né? Ontem é história, o amanhã é mistério. Hoje é um presente. Vamos aproveitar o hoje e o agora. Votos de gratidão. Faça um voto de praticar a gratidão. Prometa isso. Vou ser grato à vida, vou ser grato às pessoas, vou ser mais grato. Também use uma linguagem de gratidão. As emoções podem seguir o comportamento. Aumente o seu vocabulário com palavras de gratidão. Agradeça a vida, agradeça as pessoas, agradeça a Deus. Simule gratidão, treine isso. Então, essas emoções de gratidão, treine essas emoções. E você vai ter a tendência de se comportar dessa forma. E por fim, pense lateralmente. Isso aqui me chamou a atenção. Eu sei que eu já estou no final do meu tempinho. Agradeça as pessoas que de alguma forma possam lhe ter prejudicado. São professores diferentes. Agradeça as pessoas que você ajudou de alguma maneira. Aprenda isso. Cícero, filósofo romano, para concluir, ele classificou e dizia que a gratidão é a principal virtude, pai de todas as outras. A gratidão. Bom, meus irmãos, eu deixo como a minha despedida a seguinte frase. No percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa, nós não sabemos de quantos males nós fomos livrados. Diariamente. Agradeçamos. Professor Olimar, para as suas despedidas hoje. Não pode ser outra, né? Eu agradeço a todos que nos estão dando a bênção da sua atenção. Né? Nós não temos a pretensão aqui de competir, de concorrer. Nós apenas damos continuidade a um trabalho de mais de 14 anos, que está sendo levado ao ar na televisão, nas redes sociais, e esperamos de alguma forma poder contribuir para o despertar da consciência espiritual de todos. Afinal, a vida continua, graças à misericórdia de Deus. Bom dia. Nós estamos encerrando mais um programa Comunicando Espiritualidade. Nós vamos contar com a apresentação, eu havia me esquecido no programa do domingo passado de dizer isso, nós vamos contar com a apresentação da nossa querida irmã Aline, assim que ela terminar alguns compromissos particulares que ela está tendo, e nos próximos programas aí ela vai voltar, então, para comandar aqui a nossa bancada, apresentando esse nosso programa. Nós agradecemos a companhia, a atenção. Um bom final de domingo a todos e uma ótima semana. Luz e paz. Comunicando espiritualidade.